começou com a psicanálise, na verdade ele começou como médico, então ele tinha uma herança de corpo, né? E ele percebia que o corpo tinha uma lógica de funcionamento. Ele era muito interessado, Freud ele era muito interessado no sistema nervoso. Ele percebia que os corpos se relacionavam, os órgãos, as substâncias se relacionavam. E tinham produtos nisso. E ele dissecava muitos corpos, etc. É um grande neuroanatomista. Só que ele percebia que haviam relações não só no corpo, enquanto um corpo morto, por exemplo, na anatomia, mas no corpo vivo. Relações entre neurônios, relações que produziam afetos, as capacidades de se afetar, a capacidade de afetar. Só que ele percebeu que havia uma outra relação fundamental em cada um de nós, que era a relação entre as palavras, a relação do sentido, né? Aquele sentido que se fazia. E isso você não encontra exclusivamente no corpo enquanto anatomia. Ele teve que abrir mão disso. E ele ficava preocupado em ouvir os seus pacientes, ao ponto dele pedir para a pessoa deitar e ficar de costas para ela. Então, óbvio, um médico tem que olhar para o corpo. Ele fazia uma outra coisa, que já não era mais tradicional. E aí as pessoas iam contando um pouco a sua história. E Freud ele percebia que toda vez que nessa relação de palavras alguma coisa fazia sentido, ou alguma coisa era dita que não era dita até então, ou que era mal dita, a pessoa mudava. Rolava alguma mudança, em alguma esfera rolava alguma coisa, algum afeto acontecia, alguma transformação. Então Freud, de início, ficou muito interessado no sentido que se produz, né? Ao ponto de ele escrever textos chamados Sentido do Sintoma. E aí ele fica interessado nos sonhos, por exemplo. Porque os sonhos é quando você relata uma experiência noturna, né? Que o que interessa é o relato do sonho. E nesse relato do sonho ele percebe também que aí surge algo interessantíssimo. O desejo. E aí ele percebe que esse desejo tem fundamento com aquilo que a pessoa adoece. Tem relação direta. E aí a ideia do Freud era o quê? Bom, então vamos desvendar esses desejos. Que não vem assim. Eles precisam ser contemplados de outra forma. E ele criou um método para isso. Um método de acesso ao desejo, vamos colocar assim. Que ele chamou de psicanálise. E quando você tem um acesso ao desejo, você tem acesso àquilo que é de mais íntimo em cada um de nós. Assim, algo que é muito próprio, muito particular. E que move a pessoa. E é claro, esse desejo está em relação com coisas que são que fazem resistência a esse desejo. E aí Freud ele começa a tentar perceber que essas forças que impedem desejo são tão importantes quanto o desejo. Ele vai atrás disso. Ele se interessa pelo que faz oposição ao desejo e cria uma perspectiva teórica em cima disso. Então não é só mais importante o desejo ou o que se diz, é importante aquilo também que não se diz e aquilo que é contra o que você deseja. Aquilo que é contra, impede o seu desejo, é tão importante quanto o desejo, em Freud. Bom, então esse é o primeiro momento da psicanálise. O momento que Freud está interessado na interpretação, da produção de sentido, interpretação enquanto produção de sentido. Freud teve uma potência social muito grande, assim, ao ponto dos livros dele serem queimados. Freud foi salvo pela Marie Bonaparte na época de Hitler, pois ele estava ameaçado de morte. As duas irmãs do Freud foram incineradas, né? Não sei se foram incineradas ou morreram na caixa, na sala de gás. Então, assim,
Freud tem uma potência muito grande. E essa potência até hoje nos afeta. Quando você fala algo errado, alguém já aponta e fala, ato falho. Né? Hoje você sonha e você tenta entender. Até então era uma outra forma de interpretação de sonho. Então o Freud tem uma potência social muito grande. Ao ponto de hoje, a pessoa que nos procura no consultório já sabe tudo que ela tem. Não precisa mais aquela interpretação freudiana a priori. As pessoas já nos procuram com clareza. Aliás, para procurar, elas já investigaram alguma coisa antes. Já foram no Google, escreveram sobre os sintomas que elas estavam sentindo, já chegam autodiagnosticadas. Então, a psicanálise hoje já não visa o sentido. Porque o sentido, se você parar para pensar, ele é infinito. Se você começa a dar sentido para alguma coisa, ele não vai acabar nunca. Né? O sentido é infinito. Ele se prolonga, se propaga ao infinito. As palavras sempre podem se associar umas às outras. Né? Mas tem algo aí que interrompe as palavras. Tem algo que não só ou destrói o sentido, que é o caso da angústia, por exemplo. A angústia é um afeto puro. Ou é algo que põe fim ao sentido. Né? Bom, a sociedade também mudou a sua forma de laço social. Se até então ela se orientava por um laço social visando o sentido, algo que faça o sentido, por exemplo, quem eu serei na minha vida, um pai, um ideal. Hoje nós vivemos crise dos ídolos. A sociedade mudou de laço. Então, não é mais a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa nem na própria psicanálise. Então, a psicanálise ela não visa mais a produção de um sentido, de um ideal. E aí vem um outro autor que leu Freud de ponta a ponta, chamado Jacques Lacan. Jacques Lacan nunca se encontrou com Freud. Mandou até textos dele para o Freud. Freud respondeu um texto dele, mas eles nunca se viram. Lacan é psiquiatra. E Lacan desde sempre se interessou, teve aulas de Spinoza desde a infância, sempre interessou por essa área do ser humano. E Lacan percebe que nesse novo laço social a interpretação não é mais suficiente. A interpretação não visa mais o sentido, mas interromper o sentido. Ou mostrar como você, e aí é um conceito do Lacan, goza com isso que você está fazendo. E na psicanálise hoje, então, como tem essa queda dos ídolos, você não tem mais algo a qual você se sustenta. No sentido assim, eu estou aqui pela minha mãe. Eu estou com você porque nós nascemos, vivemos juntos e eu te amo. Não tem mais isso. Eu te amo porque eu estou com você, ponto. Se você começa a falar muito porque você ama o outro, vocês vão acabar brigando. Né? Então, é um laço de responsabilidade. Então você tem a opção e a escolha. Você não faz mais por alguém, o ídolo. Você faz por fazer. Por responsabilidade. Por decisão. Claro, você decide um, perde todo o resto. Aí vem a angústia. A angústia está... Por quê? A angústia surge nisso. Nessa impotência que você tem. Ou nessas 1000 possibilidades que você tem. Você abre mão de outras. Que hoje nós vivemos, de fato, uma sociedade mais sem vergonha. Né? Você tem acesso às coisas sim, ó. Se você quiser agora fumar o que for, você arruma na hora que você quiser. As crianças, elas têm acesso a tudo no WhatsApp. Assim, o acesso é muito maior. Então, assim, o acesso ao gozo, ao objeto de gozo, é muito fácil. Tá aí. E são vários. O mercado oferece muitos objetos de gozo. Muitos. Muitos. Tem um objeto de gozo histérico, aquele que você goza e fala, não serve mais. Não tem? Vai, não serve mais. Ou objeto de gozo obsessivo, deixa lá guardado que um dia eu vou usar. Né? São vários objetos de gozo. São perversos. Né?
falando em perverso, histérico, obsessivo, hoje também a psicanálise ela trata essas estruturas clínicas, mas não se interessa tanto em classificar quem ela trabalha. Ela é mais interessada no singular do sujeito, né? Naquilo que você diz, no significante que você evoca, a palavra que você usa para escolher para falar de você. Ainda existe os sintomas histéricos, obsessivos, perversos, mas eles não são fundamentais para um tratamento. Às vezes eu termino um tratamento e aí eu saco. Era um caso de histeria, mas não tem essa necessidade. Você lida de outra forma com os pacientes. É um laço de responsabilidade mesmo. É um laço de como conversar com gozo. Como fazer com que a angústia seja uma potência de criatividade e não de depressão. Lacan chama de depressivo de covarde. Forte, né? Quer dizer, você se imagina depressivo, aí pronto, covarde. Você não tem potência para agir, covarde. Claro, ele está sendo radical. Lacan não serve para você pegar ele ao pé da letra. Mas é muito comum a depressão hoje. São sintomas, não novos, mas sintomas hoje que estão aí com muita potência. E a psicanálise hoje ela tem grandes interesses nessas áreas. E a psicanálise também não é só clínica, né? Tem a psicanálise na filosofia da psicanálise, tem a psicanálise que tenta interpretar a comunidade, tem a psicanálise que se envolve com a filosofia, a história da filosofia, tem a psicanálise que se envolve com o cinema, com a arte, tem a psicanálise que se envolve com a literatura. Então a psicanálise é um campo muito grande, assim, atualmente é um campo político fortíssimo, né? Tanto que tem várias escolas hoje. Escola de psicanálise isso, escola aquilo outro, cada uma tenta perseverar do seu jeito, né? Então a psicanálise ela tem uma grande força política, inclusive partidária. Alguns pessoas que se elegeram para presidência, governador, têm assessores psicanalistas. Então, ela atua em diversos âmbitos. E na clínica, ela tem mais relação com isso, com essa ruptura. Freud, nesse sentido. Não que ela não seja freudiana. O próprio Lacan aponta, toda psicanálise é freudiana. Mas é uma freudiana atualizada, vamos colocar assim, com novidades. Né? Porque não adianta você pegar e simplesmente interpretar o que a pessoa diz e devolver para ela, como na época do Freud. Isso fazia todo sentido. Ninguém fez isso antes. Ele fez e fez sentido. Agora não. Não é mais a mesma coisa. O sentido não é mais assim tão transformador. No sentido mesmo de se entender. Entendeu? Porque você entende e continua errando, muitas vezes. É isso que eu estou querendo dizer.